Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido que acompanha sempre o podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio e estou de volta para nós aprendermos mais da palavra de Deus incansavelmente. É uma fonte de conhecimento, de entendimento, de edificação sem fim, a palavra de Deus. Mas que você cave, sempre sai pedras preciosas e tesouros daqui desse lugar. O que nós vamos aprender hoje? Vocês estão bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí também. E eu tô aqui, firme, tentando dar continuidade àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com todas as dificuldades que enfrentamos, mas Deus tem nos ajudado e a gente vai continuar. Hoje é Marcos capítulo 7, o primeiro episódio. Marcos, nós vamos ver 4 episódios nesse capítulo 7. Hoje é episódio número 466, o Evangelho de Marcos é a 6ª temporada, tá bom? Tem mais 5 livros da Bíblia aí pra você, capítulo por capítulo, nesse estudo sequencial do texto bíblico que você não pode perder, tá bom? E compartilhar aí com aqueles que se interessam por compreender mais da palavra de Deus. Nos versos 3 e 4 deste capítulo aqui, nós somos fornecidos de uma narrativa muito interessante, meus queridos. A vida diária do judeu devoto é apresentada a nós em seu aspecto cerimonial, mas não é como Moisés havia ordenado originalmente lá na lei, mas como costume, a casuística humana. Ela gradualmente transformou aquela lei e acrescentou muito mais coisas que não estavam em ali na sua originalidade, tá bom? A luz lançada sobre várias questões aqui, que a gente vai ver, é muito perscrutadora, cheia de revelações, e os vários sentidos em que o batismo parece ter sido entendido pelos contemporâneos de Cristo, e o meticuloso vigor e detalhe com que as purificações cerimoniais eram realizadas ali naquele contexto judaico. Então veja que é somente quando nós percebemos o pano de fundo da vida judaica diária e a vida para a qual Jesus chamou seus discípulos, como se destacava tão proeminente aquela chamada, aquela vida para que Jesus chamou seus discípulos ali, que nós podemos avaliar a força atual das objeções levantadas pelo fariseu, pelo escriba. Então a gente vai ver cada detalhe aqui. Se você quiser, pega um caderninho, anota, que tem muitas lições preciosas. Veja que do versículo 1 ao 5, nós temos uma crítica vinda do ponto de vista da tradição religiosa. A forma exagerada com que este último ali assumiu, ela trouxe à tona de maneira mais impressionante a peculiaridade e o caráter essencial do ensino de Cristo, meus queridos. Foi uma época em que o cerimonialismo judaico ele atingiu seu ponto mais alto. Veja que a doutrina do farisaísmo ela havia penetrado na vida comum do povo. E pode-se dizer que eles se apaixonaram por ela, pela sua dogmática. As distinções são artificiais e super refinadas, por exemplo, entre mãos comuns, entre mãos profanas, contaminadas, mãos cerimonialmente limpas. Uma paráfrase do original, que foi substituída pelos revisores do texto bíblico, e aparentemente a melhor tradução da palavra difícil no original seria cuidadosamente, ou um rigor cerimonial, um requinte mantido num lugar muito semelhante às boas maneiras. Entenda que o comportamento educado e refinado, eles ocupam conosco, tendo, é claro, uma sanção sobrenatural adicional que foi dada ali pelos
pelos fariseus e uma adição de associação com a lei. Veja que assim também hoje os costumes, observâncias das nações, da forma de viver, da cultura, entre a civilização, elas existem há muito tempo e elas podem servir igualmente como um contraste. Para nós cristãos, todas as casuísticas, moralidades secundárias, costumeiras, entenda que os opositores ali, eles eram os líderes representantes da vida religiosa da época. Olha só. Fariseus e alguns dos escribas que vieram de Jerusalém, eles eram os líderes, os professores do ritualismo fanático que imperava ali. Então, qual é a objeção levantada por Jesus ali? Tratava-se de uma observância da vida diária. Os cristãos agora, eles são julgados na mesma arena, no mesmo lugar, nas pequenas coisas, como nas grandes. A diferença se revelará. Dependia de uma distinção abstrata. A mão podia estar realmente limpa quando não estava cerimonialmente. Dependia de uma distinção ali muito abstrata. Foi aos olhos de quem a fez a pior acusação que puderam fazer. A vida moral dos discípulos, ela era irrepreensível. Eles não prejudicaram ninguém, não corromperam ninguém, não tiraram vantagem de ninguém. Mas acharam algum defeito neles. Cristo começa com apelo às Escrituras, olha só. Ele tem o cuidado de mostrar que a distinção entre retidão e ritualismo é bíblica e não de sua própria invenção. Ao mesmo tempo, ele dá referência a um aspecto irônico ao fazer uma identificação até profética. Não sabemos quanto se perde em ignorar a palavra escrita de Deus. É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em toda justiça. Em seguida, Jesus apontou a oposição que havia entre a tradição recorrente e a lei. A instância selecionada ela é crucial. Do quinto mandamento, o primeiro mandamento com promessa, quando ele fala a respeito de honrar pai e mãe. Outros poderiam ter sido dados, mas isso seria suficiente. As obrigações familiares são um círculo interno no qual a religião opera mais intensamente. Se um homem está errado ali, provavelmente não será mais justo em outro lugar. Provar sua oposição à lei era despojá-los de toda pretensão de religião. E por último, apelou-se ao bom senso e à consciência enquanto considerados ritos e cerimônias. A multidão é aqui abordada, é um ponto que o homem comum supostamente é capaz de decidir. O grande fundamento de todas as definições e obrigações religiosas é a verdadeira natureza do homem. O ser essencial do homem é espiritual, o corpo é apenas a vestimenta em que ele habita. A pureza, ou seu oposto, deve, portanto, ser julgada a partir desse ponto de vista. Se a alma, a vontade, o espírito, o pensamento interior de um homem é puro, ele é totalmente puro. Limpeza espiritual e cerimonial não podem ser confundidas. A religião não é questão de forma, cerimônia ou qualquer coisa meramente externa, mas do coração. No entanto, o pensamento e a vontade devem influenciar a ação externa, o hábito e a vida. O espiritual é a única religião eterna. Os discípulos foram vistos comendo com mãos profanas, é o que o texto nos diz, isto é, sem lavar as mãos. Como isso aconteceu, não somos informados. Provavelmente era um caso de necessidade, não havia água disponível. Provavelmente foi uma escolha entre ficar sem comida e ser ritualmente correto ou ser ritualmente incorreto e suprir as necessidades fisiológicas do corpo deles. Os fariseus e todos os judeus, a menos que lavem as mãos e até os braços, eles não comem. O Talmud, ele revela, ele determina que as mãos sejam lavadas até o cotovelo. Uma regra como a sugerida aqui, denotando o braço e a mão. O costume ia além do que o ritual exigia. E assim as associações ou o mercado, eles foram considerados particularmente profanos.
Eles aplicaram a regra em xícaras, jarros, vasos de cobre, sofás, coisas que não podiam ser sentidas, que não são espirituais e que, portanto, não são objetos de batismo, entre aspas. A raiz do erro deles foi respeito cego pelo costume. O costume, ele impõe nosso respeito, mas um respeito cego, ele derrota o seu fim e o seu significado. A inversão da ordem espiritual. Essa ordem é primeiro o espiritual, depois o material, o corpo pela alma. A ordem farisaica era primeiro o material e o espiritual através do material. Entenda. O adiamento do presente para o passado. Que tradição dos pais pode tornar um dever negligenciar o bem-estar dos filhos? A regra do passado, elas conservaram os privilégios do presente. Se elas bloqueiam o caminho e elas tendem a prejudicar a vida humana, deve ceder. Devemos estudar a perspectiva dos deveres e das obrigações à luz do texto bíblico. Se não nós desejamos nos tornar estreitos em inteligência e derrotar o espírito da lei. A religião, ela começa no coração, gente. A menos que amemos nosso Deus e nosso próximo, nós erraremos miseravelmente em nossa construção de deveres, religião, obrigações e vida dogmática. Grandes professores sempre nos colocaram neste centro moral, face a face com Deus, em relação imediata com o seu imperativo universal. Em Isaías 29:13, ele ensinou que os lábios eles podem prontamente ser levados a cumprir o dever do coração e que obediências inventadas elas podem desviar a atenção da obediência genuína e natural do coração correto e amoroso. Meus queridos ouvintes, Moisés, para ir mais longe no fluxo da tradição sagrada, nenhum nome mais honrado do que o do grande legislador do deserto. Moisés, nenhum nome foi mais honrado que ele. Ele enunciou distintamente o dever da reverência filial, fundada nos instintos do coração. Como os fariseus estavam fazendo isso? A maneira como Cristo se refere a isso é profundamente irônica. Então entenda toda essa separação entre ritualismo e a expressão verdadeira da religiosidade, meus queridos. Os fariseus deturparam tudo. Depois do versículo 24 ao 30, nós vemos a oração da mulher cirofenícia. A gente vai falar dela mais aqui um pouquinho, começar no próximo episódio, vamos falar mais dela. Depois do a cura do surdo mudo, também ainda nesse capítulo, em outro episódio. Então veja que era o instinto de uma mãe, como as afeições humanas, as obrigações familiares nos aproximam do Evangelho, meus queridos. O instinto é natural, mas tendendo ao espiritual. Ela estava na escola da dor, uma dor nobre e altruísta que perscruta o coração, desperta as forças latentes da natureza espiritual. Quantos foram levados à cruz por tais sentimentos e experiências? Ela tinha ouvido falar dele e de suas obras misericordiosas. Todos nós precisamos de misericórdia e somos insensivelmente afetados quando ouvimos falar de seu exercício sobre os outros. Dê a conhecer o Salvador e proclame sua graça salvadora, e os mais inesperados, desesperados virão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas agora ela viu e ouviu por si mesma. Seu grande anseio e coração pesaroso liam os traços de seu semblante e o caráter que eles expressavam. Ele não vai me mandar embora. Cristo, pela sua presença espiritual na palavra, ela toca sempre assim os corações humanos, despertando naquilo que ele é os anseios mais profundos e a confiança mais instintiva. Versículo 27. Parece uma rejeição. Que direitos ela tem sobre ele? Mas é realmente uma prova de sua fé. Parece logicamente conclusivo, mas pretende despertar a natureza espiritual mais íntima. Atrasos, segundo os nossos olhos, experiências adversas na oração,
não devem ser aceitos de uma só vez como um final. A oração não é um mero pedido, é uma disciplina. Lembre-se da importunação de Abraão. O encorajamento é dado mesmo sob a aparência de recusa. Um silêncio que precedeu isso, pois Cristo falar era em si um presságio que não deveria ser desprezado. Primeiro, é uma palavra que sugere adiamento, não rejeição final. É verdade que seria errado lançar o pão das crianças aos cachorrinhos, mas essa não é a única maneira concebível de alimentar os cães. A sua experiência grega vem em seu auxílio. Enquanto os judeus odiavam cães como impuros e não podiam tolerá-los em suas casas, os gregos tinham uma afeição peculiar por eles e os domesticavam. Em muitos lares gregos, o cachorro tinha seu lugar ao lado da mesa ou embaixo dela. E as migalhas, elas chegaram lá de várias maneiras, intencionalmente ou acidentalmente. O termo que ela usa é um diminutivo de carinho. O verso 28 está cheio de diminutivos. Cachorrinhos, filhinhos, pequenas migalhas que são cheios de um apelo sutil e terno daquela mulher. Esse é o argumento dela, então. É auto-humilhante, pois ela está disposta a tomar o lugar dos cachorrinhos, se for preciso, para receber a bênção de Jesus. Ela não é judia, uma criança. Ela é apenas uma gentia e sua filha é como se fosse uma cachorrinha, alguém rejeitado pelos judeus, por não fazer parte daquela nação. E aqui está o pão das criancinhas, o pão da vida, bem na beira da mesa. Não podem cair algumas pequenas migalhas? Para tal humildade, tal fé, não pode haver recusa. E nunca houve a intenção de ser uma recusa. É assim que todos nós devemos vir à porta do céu, pecadores vis, miseráveis, sem nenhum direito a não ser a misericórdia de Deus. Não devemos supor que o pedido foi concedido porque o sentimento de Cristo foi trabalhado. O ceder tem apenas uma aparência superficial de ser devido à coerção. Na realidade, o atraso foi apenas para que a fé da mulher pudesse ser desenvolvida em sua própria alma e manifestada até aos espectadores judeus que estavam ali. Sim, e assim a resposta final seria justificada em todos os aspectos e provaria ser uma bênção para outros além do destinatário da bênção. A cura já está feita quando ela volta para casa. E a gente vai voltar nessa história no próximo episódio, tá bom? Vamos continuar falando dessa mulher, Cirofenícia, ou Cananeia, como diz o outro evangelista, que tem muita coisa interessante pra gente aprender e a gente se encontra lá no próximo episódio. Até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.